Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui neste domingo, agradecer a sua companhia, ajude o canal, se inscreva se você não é inscrito, curta e deixe seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar. E também, se você quiser, pode deixar um comentário estimulante para as outras pessoas que irão chegar até o Evangelho no Lar. Às vezes, uma passagem, uma mensagem de estímulo ou alguma contribuição que ocorreu com você durante o Evangelho também pode ser deixado aqui. Além de ajudar o canal, quando a gente comenta, a gente ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Nós ajudamos também a outras pessoas que irão ler aqui os comentários. A gente agradece, a gente tem percebido na internet muito discurso de ódio em todos os setores. Quando a gente vai observar os vídeos, não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais, muitos comentários de ódio, de desrespeito, de crueldade com as pessoas. Então vamos utilizar deste espaço do Evangelho para modificarmos a sintonia. Nós podemos escolher o que você tem comentado nas redes sociais, o que você tem assistido, colocado no seu psiquismo, no seu conteúdo psicológico. É importante também nós fazermos estes jejuns que a espiritualidade nos ajuda tanto. Chico Xavier, quando inicia sua mediunidade, ele pergunta a Emmanuel: o que fazer, Emmanuel, então, para ser um grande médium? E Emmanuel fala com ele: Chico, disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina do falar, a disciplina do pensar e a disciplina do agir. Nós precisamos da disciplina em diversos momentos das nossas vidas. Por muitas vezes queremos fugir da disciplina, mas ela se torna extremamente necessária, principalmente na nossa melhoria interna. Uma vez com a disciplina, nós temos então uma melhoria até psicológica. Quando não queremos fazer algo, mas vencemos o comodismo, a inércia, a procrastinação tão falada hoje em dia e executamos aquilo que precisa ser feito, depois também ocorre uma descarga aí de dopamina, de conseguir vencer a si próprio e executar aquilo que nós precisamos fazer. Assim também é a nossa reforma interior. Quantas vezes procrastinamos, como popularmente estamos conhecendo aí, a famosa preguiça também, né, que muitos falam, a procrastinação, que é algo um pouco mais complexo, oriundo às vezes até de algum transtorno psicológico, mas precisa ser aliado no tratamento psicológico com auxílio comportamental, ou seja, com técnicas para vencer, mas também há uma grande dose aí do indivíduo buscar a ajuda. E podemos iniciar esta busca no nosso inconsciente, entendendo as questões que nos liga à procrastinação, à paralisia dos sentidos e também, em muitos momentos, a inércia em que nos colocamos. Em muitos momentos, essas inércias são como questões que não queremos olhar, desafios que não queremos atravessar, que muitas das vezes vai doer, vai trazer um desconforto, mas quando vencido, vai trazer um grande aprendizado e recompensa. Mas como com medo de atravessar a ponte, ficamos apenas de um lado e observamos apenas aquele lado, quando no caminho mesmo tortuoso conseguimos ali avaliar várias questões das nossas vidas. Em várias correntes psicológicas e espiritualistas, entendemos então a dor como uma oportunidade de crescimento. Não é que idolatramos a dor, a miséria, a pobreza, não, não é nada disso. Nós observamos essas ferramentas que Deus nos dá, que muitas das vezes são temporárias para o nosso crescimento. Não adianta ficarmos apenas na lamentação, então, porque ela pode, no primeiro momento, até nos auxiliar a chorar,
a colocar para fora, elaborar, perfeito. Isso é compreensível, mas se ficarmos em demasia na reclamação, teremos então um não progresso. Um não progresso das nossas dificuldades, que infelizmente todos nós temos durante um período da vida. Em algum momento, algumas pessoas podem ter por um longo período, isso vai depender do progresso espiritual de cada um. Mas vamos mudar a visão do sofrimento. O sofrimento ele chega nas nossas portas, na nossa vida, ou individual, ou familiar, ou coletiva, por um motivo muito claro para todos nós que somos espíritas. Ali tem uma mensagem crucial para nós, para a nossa vida. Então, no primeiro momento não adianta forçar. Se nós forçarmos, a gente pode até se machucar, porque o peso está caindo. Imagina você tentando segurar um peso muito forte com a sua mão, provavelmente ou você vai ter ali um machucado interno ou externo, porque o peso é grande demais para ser suportado. Portanto, no primeiro momento, o sofrimento, quando ele chega, ele quer que você flua, que você entenda de onde está vindo, por que esse sofrimento está chegando e como você vai compreender ele. No primeiro momento, então, o momento do choro, do desespero, nós precisamos deixar fluir e não fechar as portas ou não tentar segurar este sofrimento. No segundo momento, aí vem a interpretação e a compreensão deste momento do sofrimento. E voltando ao início, quando Emmanuel fala para Chico, disciplina, disciplina e disciplina, nós entendemos e compreendemos assim que a disciplina do falar, do pensar e do agir requer uma grande cota de energia nossa. Então, nós precisamos nos empregar nas nossas mudanças diariamente, porque sabemos que a Terra é uma grande escola para muitos que aqui já estão acordados espiritualmente, entendendo que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para executar algo. A gente sempre ressalta aqui a importância dos momentos de lazer e de descanso. Eles até nos auxiliarão na nossa saúde mental e também na nossa espiritualidade. Chico Xavier, por exemplo, tirava férias, ia para o campo, ia para a praia, tinha momentos de descanso, às vezes viajava para psicografar numa outra cidade, chegava um dia antes e descansava. Aliás, ele estava no corpo físico. Os espíritos evoluídos também tinham seus momentos de descanso, de distração, como nós falamos no popular, de lazer, de viagens. Então, nós precisamos, sim, desses momentos, sem esquecer as nossas responsabilidades. Então, entra a rotina e a disciplina, combinando os fatores corretos e pontuais para dividirmos isso de maneira igualitária, e não os excessos. E é hoje, aliás, nós vamos conversar ainda um pouco sobre o apego. E hoje nós vamos pontuar principalmente sobre a questão financeira. Vai ser uma questão que a gente precisa falar. Muitos de nós estamos apegados em demasia ao financeiro. Então nós vamos aí para a nossa prece inicial, depois desta intuição inicial que veio aqui para falarmos da disciplina, que tem a ver também com as nossas questões financeiras. Para onde nós estamos indo em relação ao dinheiro que chega às nossas mãos e como que está o nosso pensamento em torno das questões materiais. Quando a gente fala de matéria, a gente acaba falando de moeda de troca, que é o dinheiro. Para você adquirir um bem, muito provavelmente a grande maioria precisou dessa moeda de troca, do dinheiro, exceto, obviamente, quando você recebe uma herança. Porém, até na herança você vai ter que pagar um imposto sobre essa herança. Nenhuma herança que você recebe fica isenta de uma parcela do imposto que você pagará, ou no imposto de renda, ou para transferir a escritura. Então, tudo isso demandará financeiro, dinheiro, moeda de troca, que se a gente for falar aqui da história do dinheiro, da nossa relação com o dinheiro, a gente pode ir para mais de 4.000 anos atrás ou mais na história. Então, não é o nosso intuito aqui, o nosso intuito é falar numa visão mais espírita.
pedindo autorização a Jesus para iniciar, entendendo que Ele já está aqui conosco, agradecendo a presença amiga dos benfeitores espirituais, agradecendo a você que está aqui e pedindo a Deus que coordene este trabalho, que direcione a minha voz, a minha interpretação dos textos lidos e que, se vier alguma intuição, que eu possa conseguir captá-la de maneira a transferir para vocês com muito carinho e amor. Eu peço também a Deus que você que ouve este Evangelho consiga compreender nas minúcias, no seu consciente e inconsciente, o que aqui será falado hoje, e que você possa pegar esse conhecimento e usar na sua vida e também passar adiante. Porque todo conhecimento, como nós falamos no Evangelho passado, é digno de ser compartilhado quando compreendido pelo sujeito. Uma vez compreendido, então, que nós conseguirmos passar adiante, melhor ainda, aprenderemos ainda mais. E que Deus, o nosso Pai, esteja sempre conosco, nos ajudando nos caminhos do conhecimento e do amor, como nos ensina Emmanuel, desenvolver a moral e a educação. Que assim seja, graças a Deus. Do livro Calma, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Riqueza prematura é a mensagem, e Emmanuel vai nos dizer o seguinte: desaparecem documentos e objetos de valor que talvez te abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Perdeste a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro, em que teu corpo talvez não mais te auxiliasse a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém ou porque a memória não te auxiliasse a recordar minudências alusivas ao assunto. Não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Possivelmente, amigos espirituais zelosos e atentos te houvessem auxiliado a perder essas vantagens em teu próprio benefício. Indaga-te de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar, caso estivesses com a vida escorada no dinheiro excessivo. Medita na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse-os da obrigação de servir, com a agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Recorda aqueles a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passaria a viver. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes, caso mantivessem a fortuna fora da circulação e do trabalho sem utilidade para ninguém. Lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes na hipótese da tua morte inesperada, ante os bens materiais que, porventura, deixasse sem justas e proveitosas destinação. Aceita então a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estaria em tuas mãos quando souberes, em suas mãos, quando souberes dirigi-la sem permitir que ela te escravize. Mensagem muito importante aí do Emmanuel, falando da fortuna, do dinheiro em excesso. Pessoal, muito importante aqui as informações do Emmanuel. Eu começo com a última frase, quando ele diz: compreendes que o dinheiro ou a fortuna estarás em tua mão quando souberes dirigi-la sem permitir que ela te escravize. Esta é uma prece que deve andar lado a lado com o espírita. Pedir a Jesus os recursos quando ele julgar necessário. Porque não adianta nós falarmos e batermos aqui na tecla no Evangelho, nas palestras espíritas, nos livros espíritas, que tudo é empréstimo de Deus. Nós vamos gravar esta frase, mas não vamos conseguir executá-la se não compreendermos então profundamente que tudo realmente é um empréstimo de Deus. E Deus,
entenderá as nossas necessidades, entenderá como Ele, com a consciência cósmica, inteligência suprema, nos desígnios do amor, aquilo que nós temos de necessidade. Em diversas passagens do Evangelho, nós podemos perceber Jesus dizendo que Deus, a fonte alimentadora do universo, compreende as nossas necessidades. E Jesus mesmo andava em passos firmes, porém muito seguros, e seguros se tornavam leves, sem a preocupação do amanhã. Observar então os lírios do campo, que não fazem absolutamente nada, como ele diz ali, mas Deus, em sua imensa bondade, os veste melhor do que a roupa do rei Salomão. Na época, o rei que vestia muito bem. Observar então os pássaros do céu, que se alimentam e não se preocupam. É claro que nesta frase poética, nós, enquanto indivíduos humanos, precisamos sim nos precaver e preocupar com o amanhã. Mas a preocupação com o amanhã deve ser a nossa boa conduta no hoje. Porque quando compreendemos as extensões que uma grande fortuna poderia nos causar, nós andaríamos então lado a lado com essa prece. Senhor, só deixe então que chegue até a mim quando eu souber usar. Imagine então, pessoal, vamos raciocinar aqui, como eu sempre faço. Eu gosto de falar para todos os públicos que vocês possam compreender. Imagine vocês dando um carro de alta tecnologia nas mãos de uma criança de 1 ano de idade, que ainda nem aprendeu a falar, nem a andar direito. Ele não tem nem altura para alcançar os pedais e nem cognitivo para entender o carro. Por mais que o carro seja todo modernizado, não precise passar marcha, seja só acelerar, ele ainda não tem cognitivamente o aparelho físico pronto e nem psíquico para dirigir. E também entendemos que ainda não é o momento. Ele precisa da maturidade, vai passar alguns anos, 16, 17, até que ele compreenda isso na vida física, compreenda o espaço, noção de espaço. Precisa-se também, para dirigir, por exemplo, de espaço, de entender as localizações, enfim. Todo um mecanismo ali mesmo que você pegue um carro hoje mais moderno, que não precise passar marcha, você vai ter que ter outras noções para compreender e executar ali a direção de um veículo. Transferindo então para a vida financeira, muitos de nós pedimos então a Deus, num sentido de facilitador, Deus, eu queria então ter mais recursos financeiros, pensando então na facilidade ou no que isso poderia nos agregar materialmente, sem pensar em primeiro lugar no que isso poderia nos agregar no serviço ao próximo e no nosso serviço. Então, em muitos momentos, o excesso de dinheiro pode nos causar grandes problemas no futuro. Isso não sou eu, William, que está dizendo. Basta você observar livros espíritas que falam de outras reencarnações e observar também relatos em reuniões mediúnicas e até mesmo na sua atual encarnação, muito provavelmente do público que nos assiste aqui, vocês devem conhecer alguma história, e se não na família de vocês, na cidade, nos vizinhos de vocês, de alguém que com o excesso de dinheiro se tornou uma pessoa arrogante, mesquinha, muito, como dizem aqui em Minas, pão duro, mão de vaca, essas expressões que a gente fala para a pessoa que é avarenta. São diversas histórias que nesta mesma encarnação nós lembramos. Isso se nós voltarmos ao passado, então tem bastante. Muitas situações de que a pessoa quer reter, e isso pode trazer grandes problemas. Ou quando a pessoa às vezes nem quer reter muito dinheiro, mas se torna uma pessoa com um ego elevado. Acha-se então melhor ou superior do que as outras que não têm o mesmo recurso financeiro. Portanto, o dinheiro, se não soubermos
de fato, aonde estamos entrando, nós podemos entrar num terreno complicado, que nós não sabemos o que podemos achar no meio deste terreno. Primeiro, às vezes a pessoa tem um vício, que ela está ali com o vício, aprisionado. Aprisionado em que sentido? Às vezes, sem a situação financeira, ela não vai poder executar esse vício com total liberdade, como o vício de compras exacerbada, acreditar que o material que vai suplantar a dor ou desejo, então compras em excesso, todo excesso que nós temos requer um ponto de atenção. A gente ouve falar muito aí na internet, todo excesso esconde uma falta. Eu vou mais além, todo excesso esconde algo. Nós não sabemos se é uma falta ou se é uma outra questão. Quando estamos indo para o excesso, tem uma mensagem ali. Nós temos que identificar qual é essa mensagem. Se é uma falta, se é um medo, se é uma angústia, tem alguma questão acontecendo ali que nós precisamos nomear. Por isso é importante o autoconhecimento, como Santo Agostinho e grandes outros filósofos e espiritualistas nos estimulam. Então, se nós hoje pedimos a facilidade financeira para Deus, porque Jesus nos ensinou a pedir. Pedi e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. William, então eu posso pedir uma situação financeira melhor para Deus? Pode. Só que você precisa compreender como será se isso for executado. Se o seu pedido chegar até você, uma situação financeira melhor, quero ganhar 4 vezes mais do que eu ganho hoje. Como será o seu comportamento moral, o seu caráter? Você vai continuar pagando as suas responsabilidades, executando esse dinheiro para o bem da sua vida e da sua família e não para a ruína? Porque nós observamos isso. Como eu disse, se nós voltarmos no passado, observando relatos de espíritos que nos contam das suas vidas anteriores em livros psicografados e nas reuniões mediúnicas, conforme eu falei, nós vamos observar que 2 caminhos são muito problemáticos para os espíritos encarnados: a facilidade no dinheiro e a facilidade na vida sexual. São 2 caminhos, então, se nós não tivermos o controle, nós vamos nos perder, porque é um terreno muito complexo que nós não sabemos aonde está pisando. Então, o Espiritismo não nos proíbe nada. Nós podemos vivenciar uma vida sexual e também nós podemos e devemos ter dinheiro para pagar as nossas contas. Mas, de que forma está sendo aplicado na nossa vida o dinheiro, ou seja, os recursos que Deus nos dá? Então, Jesus nos ensina a pedir e obter. Mas quando nós obtivermos, qual será então a nossa conduta? Então, este evangelho é para aqueles que já têm e para aqueles que terão no futuro, porque se você não tem nessa encarnação, provavelmente pode ocorrer no futuro, nas outras reencarnações. E que isso fique gravado então no seu inconsciente. São 2 caminhos muito problemáticos. Por quê? Tanto o dinheiro quanto o sexo em si traz a famosa dopamina, a recompensa, o reforço positivo para o nosso cérebro. Então, facilmente a gente pode se viciar em mais, e aí nós observamos, tanto em relatos de vida passada, como na atual vida, conforme eu disse, só observarmos se não tem na nossa família, nos vizinhos, ou na cidade que a gente mora, alguém que recaiu nesses caminhos, ou que foi para a vaidade em excesso, ou que foi para o egoísmo em excesso. Nós vamos observando que são caminhos problemáticos se nós não observarmos. Então, Lísias, ali no livro Nosso Lar, André Luiz pergunta para ele: então nós podemos pedir qualquer coisa a Deus e seremos atendidos? E Lísias fala: claro, André, porém, são observados algumas questões antes da espiritualidade superior enviar. São observados, porque às vezes o que nós estamos pedindo pode ser muito mais problemático para nós do que a solução. É aquela famosa frase: o não de Deus, às vezes, é o que mais necessitamos no momento.
Isso não é conformismo, pessoal. Ah, então eu vou conformar com a minha situação financeira, eu não vou precisar mais correr atrás de uma situação financeira melhor, não é nada disso. Até mesmo porque nós não sabemos da nossa programação reencarnatória. Às vezes nós estamos passando ali por um período e vamos melhorar de situação. Enfim, nós não sabemos qual é a programação reencarnatória. E nós estamos na vida para desenvolver a nossa fé, o nosso psiquismo. Então nós podemos pedir, correr atrás, até mesmo porque nós precisamos, conforme eu disse, do dinheiro para nos alimentarmos, pagar a conta, enfim, tudo aquilo que nós temos, a moeda de troca, né, nós precisamos. Porém, aqui nós estamos falando do excesso de reter e do apego, principalmente do apego. Como está a nossa relação de apego ao dinheiro e com as coisas que ele compra? O apego do dinheiro que fica retido na nossa conta ou na nossa casa, não sei conforme aí vocês guardam, ou o apego em relação ao material. Então o Evangelho tem nos chamado a atenção, não só de agora, desde que Jesus, o nosso Mestre, esteve aqui, sobre a questão de nos apegarmos. Porque o apego, ele gera então uma sensação de inércia. Pode não parecer, mas se eu sou apegado aos meus bens terrenos, ao meu dinheiro, ao meu status, ao meu diploma, eu não quero caminhar para frente, porque o futuro pode ser doloroso para aqueles que não souberam usar com cautela, amor, gratidão e respeito na atual encarnação os recursos que Deus te deu. E quando nós falamos aqui de riqueza, também muitos de nós pensamos apenas na riqueza material, financeira, no dinheiro na conta e nos bens materiais. Mas também os nossos recursos atuais são temporários. A voz, os gestos, o corpo saudável ou não, tudo é temporário. E o tempo, ele passa igual para todos nós. Muitos, então, nem sequer querem pensar na reencarnação. Eu pensar em reencarnação, e se eu vier pobre ou sem recursos na próxima vida? Até a consciência talvez já esteja puxando, talvez os erros que a pessoa cometeu com o excesso de dinheiro, as pessoas que ele passou ou ela passou por cima, a ajuda que ele negou, os benefícios que ele reteve para si e prejudicou a tantas pessoas, os que enriquece de maneira ilícita, tirando às vezes do povo, tirando dos recursos da saúde, da segurança, da educação, facilitando a vida de parentes, colocando em cargos públicos, enfim, tudo isso pode trazer então um peso na consciência e um medo do futuro. Então a pessoa nem sequer pensa na reencarnação. Para nós então é diferente, porque nós já compreendemos o processo reencarnatório. E já compreendemos então as dificuldades e facilidades que nós temos nas nossas vidas. Então o que eu queria que ficasse gravado, pessoal, no consciente e no inconsciente de vocês, é que tudo que chega na nossa vida, na porta da nossa casa, seja fácil ou difícil, é por algum motivo e tem algum motivo para estar aí. Seja financeiro ou seja questões de saúde, de facilidades. Por exemplo, qualquer facilidade que você tiver pode ser uma riqueza, um talento que Deus está te emprestando nesta encarnação para ser usado em favor de Deus também, em favor de nós próprios, do nosso interior, do nosso Deus interno e em favor dos outros, de levar a mensagem de Deus, que é o amor para todos. Então, nesta encarnação, Deus temporariamente te emprestou a grande fortuna, a condição financeira boa e equilibrada. De que maneira poderemos retribuir então o amor de Deus com os recursos que Ele está te emprestando temporariamente? E para você que não tem uma condição do jeito que você quer agora, e você está solicitando isso a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, pode continuar pedindo, mas antes tenha consciência, qual as medidas que eu vou tomar. O que eu vou fazer então
se esse recurso chegar à minha mão? De que maneira e de que forma eu vou então administrar para que eu mesmo não caia em contradição com o meu eu? Quais os vícios e tendências inferiores que eu preciso então melhorar ou burilar, diminuir, para que, se chegar esse dinheiro, eu tenha compreensão dos excessos que eu devo evitar, para não cair novamente em tentação. Lembra da tentação quando a gente fala? Não nos deixeis cair em tentação. No Pai Nosso tem isso, né? Muitos acham que é a tentação ali do espírito obsessor. Mas também, pessoal, essa tentação é das nossas sombras interiores, dos nossos defeitos, que às vezes, com a dificuldade, está freada. Mas uma vez, com facilidade, rompe-se esses freios, rompe-se essas cercas. Então, quando no Evangelho, no capítulo que nós estamos estudando aqui, eu repeti ele na semana passada, como hoje a parte é 3. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item é o 7, utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria. Reparem como os Espíritos colocam aqui a riqueza e a miséria como prova, eles não diferem. Porque tanto também quem está numa situação de extrema miséria está passando por uma prova, como também quem tem uma condição financeira média ou excelente no popular. Em ambas as situações são provas, são testes para nós. De que maneira você se comporta. E pessoal, podem ter certeza, pelos comportamentos que nós observamos, pelas pesquisas que nós observamos, pelos livros que nós lemos, muitas pessoas modificam a personalidade, com muito ou com pouco. Então, é uma prova. Os Espíritos falam para nós aqui, eu vou ler só um pedacinho devido ao nosso tempo. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, ou seja, exacerbou as más tendências, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso. Olha o que os Espíritos estão nos falando aqui. Não devemos culpar, então, o dinheiro, a moeda de troca, mas sim a personalidade que está administrando temporariamente esse bem. Lembrando que nós vamos e o dinheiro, a casa, tudo fica. Temporariamente, então, você é administrador de X recurso, seja ele financeiro ou seja ele de propriedades. Quem vai dar o tom dessa administração é a personalidade, as escolhas de quem está a cargo dessa administração. É o caráter, é o bom senso, é o controle ou não das más tendências e é a consciência do que nós estamos fazendo, daquilo que Deus nos ofertou. Então, desapegar-se do dinheiro não é não usar o dinheiro e muito menos não ter o dinheiro, pessoal. Eu vou doar tudo hoje e vou viver de pão e água. Não, porque nós ainda não estamos preparados para isso. Nem psicologicamente, nem espiritualmente. E nós também temos responsabilidade, temos família, enfim, temos outras questões. Não é isso. Desapegar, então, é usar com sabedoria, sem se apegar e sem colocar o dinheiro como Deus na sua vida. Lembra que Jesus falava, não podemos servir a dois senhores? Não é que nós não podemos ter, nós não podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus. Deus é a nossa força suprema. Ele é a causa primária, é Ele que nos ajudará. O dinheiro, então, é uma ferramenta, algo passageiro. Muitas pessoas, às vezes, não tiveram dinheiro na vida, mas tiveram uma vida extremamente confortável. E não estou falando aqui de pessoas que se acomodam na vida dos outros, não. A espiritualidade superior encaminha essas pessoas para uma situação que elas não vão ter muito, mas também não vai faltar o necessário.
Deus, então, é que deve estar em todos os momentos no nosso caminho. A certeza naquilo que nos sustenta diariamente, que é o nosso sentido de vida, com a fé. Isso deve ser primordial e nós não devemos perder isso nunca. O dinheiro troca de mãos, a propriedade troca de mãos. Tudo pode trocar de mãos. E o corpo também é empréstimo. Os dons também podem ser temporariamente emprestados. Mas o Evangelho, o ensinamento, fixa em nós. E vamos então, terminando aqui, né, o nosso Evangelho, muito bom, né, falar do desapego. Como eu disse, já é um tema muito grande, muito complexo, nós temos que ir falando aos poucos, nós temos que ir lendo, recomendo a leitura deste capítulo, refletindo. Tem outras religiões que também falam muito do desapego, como o budismo, o Vedanta. Nós podemos também beber dessas fontes, esclarecer em outras vinculações, para que nos ajude a melhorar essa relação nossa com o apego a pessoas, a objetos, a situações, a financeiro, enfim. É um trabalho laborioso, diário nosso, com um compromisso que nós fazemos conosco e também com Deus. Pessoal, vamos então para a nossa meditação final, elevando os nossos pensamentos. Hoje eu não falei a data no início, né? Hoje é dia 16 de junho do ano de 2024, agradecendo a Deus por esta oportunidade tão bendita que é estarmos aqui neste momento de passe, de troca de energias, agradecendo a Ele pela oportunidade da encarnação, do nosso trabalho espiritual, agradecer a Ele a sintonia e com isso respirando mais profundamente, sentando numa posição mais confortável, para recebermos essa troca de energia à distância, agradecendo a espiritualidade superior, o trabalho, o carinho que tem conosco. Eu agradeço também a vocês por estarem aqui. Estamos então na cabine de passe, entrando e sentindo a presença desses benfeitores, chegando próximos a nós. Estamos entrando em contato com os espíritos que nós estamos afinizados. Pense em algum espírito que você tem afinidade. Se não conseguir se lembrar, traz na mente Jesus. Esse é o nosso mestre. Jesus está aí ao nosso lado, porque Ele nos prometeu: aonde estiveres 2 ou mais reunidos em teu nome, ali Ele estaria. Nós estamos aqui numa egrégora e nós pedimos ao Mestre Jesus que nos envie as boas energias. E neste momento os espíritos iniciam a troca fluídica, energética conosco, solicitando ao amparo deles para nós. E você pode pedir mentalmente, se você tem alguma necessidade física ou espiritual, peça à espiritualidade amiga, peça também a Deus, a Jesus. Se você está neste momento com alguém no pensamento, essa pessoa pode estar doente, internada, recém-desencarnada, ou um vizinho, alguém que você queira pedir, pode pensar no nome, no rosto dessa pessoa, para que neste momento também essa pessoa possa receber os bons fluidos à distância. Entrando em conexão, enquanto eu faço a prece final, nós vamos recebendo aí os últimos fluidos deste momento de passe. Não esqueça de colocar água para fluidificar e beber um pouquinho depois. Bondoso Deus, mais um trabalho espiritual, no qual nós estamos aqui ensinando, mas aprendendo muito mais. Estamos aqui dividindo, mas recebendo. E é essa, Senhor, a grande mensagem do Evangelho. Pedis e obtereis, mas mais ainda, dividir. Dividir o conhecimento, o amor e a extensão da espiritualidade em nós. Senhor, tantas pessoas nos ouvem do Brasil e do mundo, de diversos estados e cidades do Brasil. Eu peço, Deus, que neste momento eles possam receber uma gota de luz e de esperança, oriunda das esferas superiores, aonde quer que essa pessoa esteja, ouvindo ao vivo ou gravado, encarnado ou desencarnado, que essa egrégora possa chegar aos corações amigos.
Eu dou graças por este trabalho e agradeço. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus, e pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar, agradecendo a Deus imensamente por este momento. Vamos voltando lentamente depois deste Evangelho, falando aí sobre o desapego novamente e agradecendo a Deus por essa imensa oportunidade. Gratidão. Muito obrigado, meu Deus. Mandar um abraço aí para vocês. Não esqueça de deixar o nome, pessoal. Muitos não têm deixado o nome e às vezes no arroba não fica o nome. Então deixa o nome, a cidade aí, o estado onde vocês moram, ou uma mensagem, como eu disse no início. Um abraço querido para Natalícia Fonseca de Moraes, um grande abraço. Sueli Silva, um grande abraço. Gracinha Milar. Luciana Miranda, de São Paulo, um grande abraço. Paula Carol, Zuleide Russo, Sônia Cardoso, um grande abraço. Cássio Gargiolo, um grande abraço. Filomena Vargas, de Ubá, em Minas Gerais, um grande abraço. Vitória Costa, um grande abraço. Sidney Bica. Maria Cristina Carvalho Mota, um grande abraço. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal. Iva Araújo, de São Paulo, um grande abraço. Fatinha Viana, sempre aqui compartilhando. Miriam Nova, em Dallas, nos Estados Unidos, um grande abraço. Conceição Costa, na cidade do Porto, em Portugal. Ieda Alcântara, de Manaus, em Amazonas, um grande abraço. Maria Conceição, Roberto Fleck, de Vilhena. Beth Gomes, também sempre aqui nos ajudando. Gislene Natália, de Belo Horizonte, Minas, capital aqui. Um grande abraço, pessoal aí da capital de Minas Gerais. Vânia Souza, um grande abraço. Maria Isabel, também um grande abraço. Isabel Manso. Adriana Freire, de Trindade, em Goiás, grande abraço. De Cuiabá, em Mato Grosso, a Ana Paula Martins, um grande abraço, Ana Paula. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo, grande abraço. Do Ceará, de Cascavel, o Francisco de Assis de Souza, um grande abraço. Sônia Marinho, São José dos Campos, também grande abraço. Branca Ramos, um grande abraço. São Paulo também. Júnior, de Cascavel, em Paraná, um grande abraço. Luana está nos ouvindo do Japão, um grande abraço, Luana, sempre aqui também com a gente. João Pessoa, na Paraíba, Graça Lira, um grande abraço. São Paulo, Branca de São Paulo. Pessoal, Arthur Câmara, também um grande abraço, sempre aqui com a gente. Meg Costa, um grande abraço. Marco Antônio, um grande abraço. Simone, de Fortaleza, no Ceará. Simone Maria e Dionísio e Gabi, grande abraço. Gabi Gomes. Júnior, de Salvador, na Bahia. Vânia, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Vânia Souza, grande abraço. Milene, de Laguna, em acho que é Santa Catarina, um grande abraço. Na Alemanha, Eliane, da cidade de Essen, na Alemanha, um grande abraço. Márcia Inês, da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, grande gratidão aí. Sol, um grande abraço também sempre aqui. Norma, do Rio de Janeiro, capital, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Elci Barreto, também um grande abraço. São Paulo, a Cléo Santos, um grande abraço. Fabiana, de Guarulhos, em São Paulo, um grande abraço também, que Deus abençoe. Pessoal, devido ao horário, nós vamos precisar terminar aqui. De Olinda, em Pernambuco, a Marluce, para a gente terminar aqui. Continue deixando aí o nome, a cidade, o estado. A gente agradece o carinho, a recepção de vocês, os comentários. Na próxima semana nós estamos de volta, se Deus quiser.